Pessoal do terceiro ano, aqui é a Teacher Caroline. Vamos ver aqui a semana 2 do PET 5 de inglês. Agora, um outro escritor, que é o Edgar Allan Poe, ok? Então, vamos ver aqui o texto. Edgar Allan Poe era um escritor e crítico famoso por seus poemas e histórias obscuros e misteriosos, incluindo O Corvo, O Gato Preto e O Coração Revelador. Quem era Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe foi um escritor, poeta, crítico e editor americano mais conhecido por pequenas histórias e poemas evocativos que captavam a imaginação e interesse de leitores ao redor do mundo. Suas histórias e contos de mistério e terror deram vida às histórias de detetive modernas. Muitos dos trabalhos de Poe, incluindo O Coração Revelador e A Queda da Casa de Usher, se tornaram clássicos literários. Alguns aspectos da vida de Poe, como sua literatura, estão envoltos em mistério e as linhas entre fato e ficção estão obscurecidas desde sua morte. Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts. Poe nunca conheceu de fato seus pais, Elizabeth Arnold Poe, uma atriz britânica, e David Poe Jr., um ator que nasceu em Baltimore. Seu pai deixou a família quando Poe era novo e sua mãe morreu de tuberculose quando ele tinha apenas 3 anos. Separado do irmão William e da irmã Rosalie, Poe foi viver com John e Frances Allen, um comerciante de tabaco bem-sucedido, e sua esposa em Richmond, Virgínia. Edgar e Frances pareciam ter criado laços fortes, mas ele teve mais dificuldade de se relacionar com John Allan. Poe ficou de luto depois da morte da mãe adotiva e, apesar de ter continuado a trabalhar, ele sofreu com uma saúde frágil e teve problemas financeiros até sua morte em 1849. Poe se autopublicou e publicou seu primeiro livro, Tamerlane e Outros Poemas, em 1827. Sua segunda coleção de poesias, All Araf, Tamerlane e Poemas Menores, foi publicada em 1829. Como crítico na revista Mensageiro Literário do Sul, em Richmond, de 1835 a 1837, Poe publicou alguns dos seus trabalhos na revista, incluindo 2 partes do seu único romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym. Então, vamos ver aqui. Número 1. Que histórias Edgar Allan Poe escrevia? Histórias de terror e mistério. 2. Quando e onde ele nasceu? Ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. 3. Encontre no texto falsos cognatos. Em outras palavras, palavras que a grafia se parece com a língua portuguesa, mas o significado não é igual. Achei muito custoso encontrar aqui, mas eu encontrei bond, que não tem a ver com bond, é laço. Encontrei like, que no caso pode parecer gostar, mas no texto aparece de comparação, como. E tem também o verbo pass aqui, que é passed away, que não é passar, e no caso significa morrer. Foram os únicos que eu encontrei, tá? 4. O que significa a expressão self-published? Significa que autopublicou-se, ou seja, ele mesmo publicou seus livros, ele não foi a uma editora para publicar. A 5. Na semana 1 e 2, nós estudamos 2 biografias. Escreva em poucas linhas a sua própria biografia. Então, vocês têm, é pessoal, né? Vocês têm que falar um pouco sobre vocês mesmos, né? Sobre o que vocês já fizeram, onde já estudaram, se já trabalharam, os amores que já tiveram e etc. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a semana 2. Have a wonderful day. Goodbye.